Nesse vídeo você vai ficar sabendo qual o poder do Sega Saturno comparado ao PlayStation 1. Como de costume, vamos começar pela ficha técnica dessas duas máquinas. O Sega Saturno foi lançado no Japão em 22 de novembro de 1994. E apenas 11 dias depois, no dia 3 de novembro de 1994, também no Japão, foi lançado o PlayStation. E o PlayStation 1 tinha a CPU MIPS R3051 de 33.87 MHz. E dentro dessa CPU tinha o coprocessador chamado GTE, Geometry Transformation Engine. Ele é o responsável por fazer os cálculos pesados de rotação, translação, projeção de perspectiva e iluminação dos objetos. A GPU de 32-bit customizada e desenvolvida pela Sony. Em questão de memória, ele tinha 2 MB de RAM principal e 1 MB de VRAM. E o PlayStation 1 usava triângulos para construir os modelos 3D. E debaixo do capô do Sega Saturno tinha duas CPUs Hitachi SH2 rodando a 28.6 MHz cada. E além dele ter duas CPUs, ele também tinha dois chips gráficos, o VDP1, desenhava sprites e polígonos, e o VDP2, especializado em criar backgrounds e planos de fundo. No quesito memória, ele tinha 2 MB de RAM e 1.5 MB de VRAM. E na modelagem, ele usa quadriláteros, figuras de 4 lados, ao invés de triângulos. Agora vamos falar dos pontos fortes e pontos fracos de cada um. O grande destaque do PlayStation é o 3D. O GTE é muito eficiente nesses cálculos matemáticos, então os jogos 3D geralmente rodavam com taxa de frames mais consistente e eram mais fáceis de desenvolver. E como ele usava triângulos, os modelos ficavam mais fáceis de trabalhar de forma geral pelas produtoras. Outra grande vantagem estava nos kits de desenvolvimento, SDKs. A Sony distribuiu ferramentas muito modernas baseadas na linguagem C. Por ser uma linguagem de alto nível, ela usa comandos e estruturas muito mais próximas da lógica e do raciocínio humano. Isso tornava o processo de criar e programar os jogos no PlayStation muito mais fácil, intuitivo, rápido e amigável para as desenvolvedoras. Outra vantagem é a transparência. Transparência é o efeito que permite ver através de objetos, como vidro, fumaça e explosões. O PlayStation era claramente superior ao Saturno nisso, gerando esses efeitos de forma nativa por hardware em qualquer elemento, tanto em 3D quanto em 2D. No Saturno existia uma nuance técnica. O console até conseguia fazer transparências legítimas e suaves por hardware, mas apenas através do chip VDP2, nos cenários de fundo, como o céu ou a água. Já o chip VDP1, que desenhava os personagens e objetos 3D móveis, não conseguia processar transparências alfa legítimas sobre os polígonos sem causar uma perda brutal de desempenho. E é por isso que os personagens do Saturno frequentemente tinham aquelas sombras no famoso formato de rede de pesca. Aquele efeito pontilhado que pulava pixel para simular transparência, enquanto os elementos de fundo gerados pelo VDP2 podiam ter efeitos translúcidos perfeitos. Mas o PS1 também tem alguns problemas bem famosos. O principal é a distorção nas texturas, chamada de Affine Texture Mapping. Quando você chegava perto de uma parede, a textura parecia derreter ou ondular. Outro problema bem famoso é o wobble, aquela tremedeira nos modelos e nas bordas dos polígonos. E como eu sempre digo nos meus vídeos de PlayStation 1, era o que mais me irritava. Nada parecia sólido. Essa tremedeira agressiva e o derretimento visual ocorriam porque tanto o PlayStation quanto o Saturno não tinham Z-Buffer por hardware e nem correção de perspectiva nas texturas. Quando o PlayStation 1 dividia uma parede quadrada em dois triângulos,
criava-se uma linha diagonal invisível no meio. Ao mover a câmera, sem a correção de perspectiva e sem o Z-Buffer para ordenar os pixels perfeitamente no eixo de profundidade, as duas metades da textura eram calculadas de forma ligeiramente diferente, quebrando a imagem e tornando a distorção muito evidente. No Saturno, como o polígono já era um quadrilátero inteiro, a textura esticava de forma uniforme. Essa característica do hardware da Sega amenizava e disfarçava muito melhor esse efeito de derretimento na maioria dos jogos. Ou seja, o Saturno também tinha esses problemas, mas por não ser triângulo, ser quadrado os polígonos dele, ele disfarçava bem melhor. Além de todos esses problemas de distorção, ambos os consoles sofriam com a total ausência de anti-aliasing, o famoso anti-serrilhado. O resultado era aquela imagem crua com bordas serrilhadas e o famoso efeito escada na tela de ambos os aparelhos. Em relação às cores, ambos os consoles eram capazes de exibir paletas ricas de até 24 bits, que são 16,7 milhões de cores. No entanto, para economizar memória VRAM e ganhar desempenho, ambos diminuíam essa qualidade para 15 bits na hora de exibir a imagem na tela, o que derrubava muito essa quantidade de cores para 32.768. Para disfarçar essa perda, o PlayStation reduzia a renderização dos jogos e usava o truque do jittering de forma agressiva na tela inteira. Esse truque mistura pontinhos de cores diferentes para simular um degradê, o que deu aos jogos de PlayStation aquela imagem granulada bem característica. Já o Saturno preferia apenas diminuir os bits e exibir a imagem limpa, aplicando o jittering de forma muito menos agressiva e apenas em objetos pontuais. Agora vamos falar de onde o Saturno realmente brilhava, o 2D. O Saturno era um monstro em 2D. Ele era bem superior ao PlayStation, tanto em scaling, dar zoom e redimensionar sprites de forma suave, quanto em parallax, efeito onde o fundo se move em velocidades diferentes para dar a sensação de profundidade. Enquanto o PS1 precisava calcular cada sprite rotacionado ou ampliado como se fosse um polígono 3D plano, o Saturno fazia isso nativamente por hardware através de seus dois chips gráficos, processando centenas de elementos e cenários com zoom e rotação simultâneos sem perder desempenho ou frames de animação. Essa superioridade física permitia que os jogos em duas dimensões no Saturno tivessem muito mais frames de animação nos sprites dos personagens, tornando a movimentação infinitamente mais fluida. O Saturno era tão bom em 2D que ele chegava muito próximo da versão do arcade. Não era 100%, mas era muito próximo. Enquanto isso, o PlayStation sofria com a falta de memória RAM e era obrigado a cortar os frames de animação pela metade. Essa vantagem do Saturno ficava ainda mais absurda com o uso do cartucho de expansão de memória RAM, de 1 ou 4 MB. Esse acessório expandia a memória de trabalho do console, permitindo que jogos de luta gigantescos da Capcom e da SNK carregassem todos os frames de animação originais sem nenhum corte, mantendo assim as lutas totalmente fluidas. No PlayStation 1, por limitações de memória, jogos como X-Men vs Street Fighter tiveram que remover completamente a mecânica de trocar de personagem no meio da luta, Tag Team, algo que o Saturno, com o cartucho de RAM, rodava com perfeição de arcade. O chip VDP2 era revolucionário, ele permitia até 5 ou 6 camadas de fundo ao mesmo tempo, enquanto o PlayStation geralmente conseguia no máximo 2 ou 3 camadas. Além disso, o VDP2 conseguia aplicar rotação e perspectiva em tempo real nos backgrounds, como o chão texturizado de jogos de corrida ou de luta. Isso liberava as duas CPUs principais para se concentrarem apenas nos personagens. Um ótimo exemplo disso é Virtua Fighter 2. O jogo rodava travado a 60 frames por segundo, usando o modo de alta resolução do Saturno, em 704 por 480 pixels, o que deixava os lutadores e cenários incrivelmente nítidos.
poucos jogos daquela geração chegavam nessa combinação de fluidez e nitidez. Essa é uma resolução que o PlayStation 1 simplesmente não conseguia alcançar por limitações físicas do seu hardware, já que o limite máximo absoluto de largura horizontal do console da Sony era de 640 pixels. Na prática, a imensa maioria dos jogos 3D do PlayStation 1 rodava na resolução padrão de 320 por 240 pixels. Mesmo quando o PS1 usava seu modo de alta resolução vertical entrelaçado para melhorar a nitidez em jogos de luta, como Tekken 3, que rodava em 368 por 480, o hardware da Sony não tinha como competir com os 704 pixels de largura horizontal do Saturno e precisava sacrificar os cenários de fundo, deixando-os em 2D estáticos ou vazios, para manter o desempenho de 60 FPS que o Saturno sobrava, graças ao chip VDP2. O que era seu trunfo também era seu calcanhar de Aquiles. O maior problema do Saturno foi a complexidade. Ter duas CPUs e dois chips gráficos diferentes tornava ele um pesadelo para programar. As duas CPUs SH2 compartilhavam o mesmo barramento de memória. Então, se o programador não fosse muito habilidoso, uma CPU ficava travada, esperando a outra terminar o trabalho, gerando gargalos gigantescos. Para piorar, as ferramentas e kits de desenvolvimento que a SEGA entregou de início eram terríveis. Enquanto a Sony facilitava tudo com a linguagem C, os programadores do Saturno precisavam escrever os jogos diretamente em linguagem Assembly. O Assembly é uma linguagem de baixíssimo nível, feita com códigos matemáticos complexos e brutos, que se comunicam direto com os componentes internos do chip. Dominar o Assembly para fazer duas CPUs funcionarem juntas sem travar o barramento de memória era uma tarefa extremamente lenta, difícil e cansativa, o que acabou afastando muitas produtoras terceirizadas do console. Bom, agora que vocês viram que era um inferno programar para o Saturno, vamos falar da quantidade de polígonos que esses consoles conseguiam mostrar na tela da sua TV. Na prática do mercado, as propagandas da época prometiam marcas teóricas gigantescas e muito distante entre os dois aparelhos. Mas a realidade é que os dois consoles eram muito parecidos e equivalentes na capacidade de polígonos. No mundo real dos jogos, rodando com texturas aplicadas, iluminação e lógica de jogo, eles ficavam mais ou menos em 90 mil polígonos por segundo. Essa equivalência se refletia diretamente nos personagens principais. Em média, os protagonistas de grandes jogos de ação e aventura em ambos os consoles eram construídos com cerca de 250 a 350 polígonos na tela, como o modelo clássico de Lara Croft em Tomb Raider. Na prática do mercado, quando olhamos para os limites máximos de polígonos por personagens em jogos ultra otimizados, o PlayStation 1 conseguia atingir um teto de 800 a 1000 triângulos por personagens, como em Tekken 3. Já o Sega Saturno entregava um limite um pouco menor nos seus personagens, ficando na faixa de 550 a 700 quadriláteros, como em Virtua Fighter 2. Mas por que o Saturno entregava menos polígonos nos personagens? Será que era por falta de poder ou por causa da dificuldade de programação? A resposta é uma mistura das duas coisas, mas o motivo principal é a própria física do hardware. O PlayStation 1 montava seus modelos usando triângulos, 3 lados, enquanto o Saturno usa quadriláteros, 4 lados. O triângulo é a menor forma geométrica do 3D, o que dá uma flexibilidade muito maior para os designers criarem curvas perfeitas, como o ombro, os músculos ou o rosto de um personagem. Como o quadrilátero do Saturno tem 4 lados rígidos, você precisa de menos polígonos no total para cobrir a mesma área que o PS1 cobriria com 2 triângulos.
Porém, isso limitava a quantidade de detalhes anatômicos e curvas que o console da Sega conseguia esculpir nos personagens, deixando os personagens geometricamente mais simples que o console da Sony. O segundo motivo era a pura dificuldade de arrancar desempenho do Saturno. No PlayStation 1, o processo era direto, a CPU pegava os dados e mandava para o coprocessador GTE, que calculava os triângulos instantaneamente em linha reta de forma muito fácil. No Saturno, o cenário de fundo não pesava nada para os processadores, pois o chip VDP2 cuidava dos backgrounds sozinho. O verdadeiro desafio era colocar um personagem com uma contagem massiva de polígonos na tela. O programador era obrigado a dividir os cálculos matemáticos do modelo 3D perfeitamente entre as duas CPUs SH2, para que elas trabalhassem em paralelo. Se a produtora usasse apenas uma CPU, o que a imensa maioria dos estúdios terceirizados fazia para economizar tempo e dinheiro, o console perdia metade do seu poder de fogo. Essa única CPU SH2 ficava totalmente sobrecarregada, tentando processar a física, a lógica do jogo e os polígonos ao mesmo tempo. Como ela sozinha não aguentava o tranco, o jogo sofria com quedas drásticas de frames ou precisava ter os personagens simplificados. Ou seja, o hardware da Sony foi cirurgicamente desenhado para esmagar triângulos na tela com facilidade, enquanto o Saturno dependia de um milagre de programação em suas duas CPUs para tentar chegar perto. Contudo, se o jogo fosse multiplataforma, que saíam para os dois consoles, o Saturno fazia menos polígonos nos personagens ou sofria para manter o mesmo modelo do PS1, pois os programadores não conseguiam extrair o poder das duas CPUs. Por causa dessa enorme dificuldade de programação da Sega, a grande maioria dos estúdios não conseguia atingir o potencial do hardware, fazendo com que as versões de Saturno dos jogos multiplataformas frequentemente parecessem inferiores ou sofressem com quedas de taxa de quadros FPS em comparação ao PlayStation. Bom, mas esses termos técnicos não adiantam de nada se não tiverem bons jogos. Aqui vai alguns clássicos dessas duas máquinas. O PlayStation 1 tem Gran Turismo 2, Metal Gear Solid, Driver 2, e Resident Evil 2. O Sega Saturno tem Nights in the Dreams, Panzer Dragoon Saga, Virtua Fighter 2 e Guardian Heroes. Bom galera, mas como todo mundo já sabe, o PlayStation foi o grande vencedor dessa geração. Além da Sony ter abraçado os programadores, o videogame ser bem mais fácil de desenvolver, a Nintendo e a Sega mantinham políticas rígidas de altas taxas de licenciamento. A Sony ofereceu kits de desenvolvimentos fáceis, contratos financeiros muito mais atraentes e total liberdade criativa. Isso fez com que gigantes da indústria migrassem para o console da Sony, gerando exclusividades de peso e uma gigantesca biblioteca de jogos. Essa facilidade de negócios e de programação refletia no catálogo de cada aparelho. Enquanto o Sega Saturno teve um pouco mais de 1000 jogos no total, o PlayStation recebeu mais de 4.000 títulos, e por conta de tudo isso, o PlayStation 1 vendeu cerca de 102 milhões de consoles. Em comparação, o Sega Saturno vendeu cerca de 9 milhões de unidades, uma verdadeira surra. Mas e você, prefere o Saturno ou o PlayStation? Faltou alguma coisa nesse vídeo? Comente aqui abaixo e não se esqueça, se quer ficar antenado no mundo dos games, siga o canal Poligonado.